Com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Esse dito popular bastante antigo continua sendo aí verdade até os dias de hoje, não é mesmo? Principalmente quando se refere aos adolescentes que são mais influenciáveis às amizades. E daí os pais ficam com aquela preocupação como controlar as más influências. É sobre esse assunto que a gente vai conversar agora no nosso quadro Filhos com a psicóloga clínica, doutora Marília Fedilk. Muito boa tarde, doutora, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. A gente teve um caso ontem recente, daquele adolescente de 16 anos. Um caso bem chocante, muito né? chocante, né? Que a cabeça dele foi encontrada e a gente acredita também que existe uma influência das amizades, das más amizades, de repente, a questão familiar meio desestruturada. Como é que está hoje em dia esses nossos adolescentes, doutora? É que, na verdade, a adolescência, a gente tem uma questão na psicologia, a gente fala assim, tudo que você puder fazer para trabalhar a base da personalidade do seu filho, é dos 0 até os 7 anos é a base. Até os 7 anos? Até é a formação anos. Do caráter até os 7? Do caráter, da personalidade. A partir dos 7 até os 12, a família ainda tem uma forte influência. Mas a partir dos 12 anos, onde entra-se na adolescência, 11, 12 anos, o foco passa a ser os amigos, a vida social. Aí, dependendo de como for essa estruturação do zero, desde o nascimento até os 12 anos, o seu filho vai ser mais influenciável ou menos influenciável. E como que até os 7 anos os pais têm que, então, educar os filhos, trazer para eles essa conscientização do caráter, para não ser influenciado pelas más companhias? Principalmente, o que a gente tem que ter claro é a questão da estabilidade familiar. A criança precisa de um lar estável. As figuras de referências precisam ser estáveis, o pai e a mãe. Então, ele precisa confiar na palavra do pai, na palavra da mãe. As relações têm que ser de muito respeito e gentileza, porque isso vai dando uma referência para que ele, quando chegar na adolescência, ele não se envolva em grupos onde, por exemplo, o bullying é comum, onde a busca pelo perigo é comum, porque ele já tem um autoconceito formado pela família de respeito, de gentileza, de cuidado. Então, se na família há um comportamento abusivo dos pais, desrespeitoso, se o conflito é constante, brigas, gritos, o que vai acontecer? Quando chega na adolescência, ele vai buscar essa relação também nas amizades e vai aceitar como natural. Nossa. Então, quando um amigo provoca ele, por exemplo, para fazer algo errado, ele vai entrar mais facilmente, porque ele aprendeu na família essa questão de não ser respeitado, de um comportamento abusivo. E quando os pais tentam, então, colocar essa educação até os 7 anos e depois vir a adolescência, começam a vir aqueles amiguinhos que não são boa influência para o filho. O filho geralmente não quer ouvir os pais, né? Meu pai é careta, meu amigo é super legal, gente boa. Como que a gente tem essa relação para não chocar o filho, para daí sim ele querer essa tal de rebeldia? Como que a gente pode fazer? Essa relação pode ser bem construída no decorrer, né? Então, se você tem uma relação boa com o seu filho, faz ele participar da sua vida e você torna a família algo importante para ele, quando ele chega na adolescência até pode ter alguns amiguinhos de má influência, mas você vai conseguir ter um diálogo e dizer para ele, começa a observar o que ele está te pedindo para fazer, né? Primeiro a gente vai tentando assim, filho, eu não quero me interferir, eu acho que você é capaz de observar quem são seus bons amigos, mas observe o que ele está pedindo para você fazer, como ele fala das pessoas, que situações ele se coloca. Você coloca o adolescente no lugar que ele gosta e quer estar no momento, que é da capacidade de tomar decisões. Então você diz para ele, olha, observe, eu confio no teu bom senso, eu sei que você é um garoto inteligente. Você joga para o filho a responsabilidade. Você joga para ele, eu estou aqui, olha, mas se você me contar eu posso te dar minha opinião, mas você vai ter que fazer suas escolhas e as consequências, filho, não vai ser para o seu amigo, vão ser para você. Então essa relação de colocar a confiança no filho e a responsabilidade dele observar faz ele ficar mais atento e mais acessível aos pais. E a influência que, além da amizade, por exemplo, a internet, os filmes, os desenhos, desde criança já, existem desenhos que são meio agressivos, violentos. Muito agressivos. Qual é o poder da influência desses mecanismos para as nossas crianças? Se a gente pensar, um desenho que provavelmente você assistiu, eu também quando era criança, o Pica-Pau, sim, né? O Pica-Pau é extremamente sádico, sim, né? Ele se diverte sacaneando com as pessoas.
E a gente, hoje em dia, a gente tem já uma capacidade de reflexão e de crítica em relação a esse tipo de desenho, mas nós não tínhamos antes. O grande perigo é que vai naturalizando aquilo que não deveria ser natural. Né? É o que se fala da normalização, né? Você vai normalizando alguns comportamentos. Então, você vai achando normal a brincadeira sádica, você vai achando normal o extrapolar limites, né? Então você vai... Esse é o risco que os pais têm que tomar cuidado. Por isso que é importante os pais observarem que os filhos estão assistindo, não só na TV, mas também na internet. Porque hoje a grande influência no meio adolescente é os youtubers. Então, o que o seu filho está vendo? Que programas ele está assistindo? O que ele está começando a aceitar que é natural? Porque ele começa a olhar, se todo mundo da minha idade faz isso, então... isso é normal. Normal, aceitável. Aceitável. Aí entra o olhar do pai de fazer aquelas perguntas do pai e da mãe. Olha, observa, o que você acha disso? Você gostaria que isso acontecesse com você ou com a sua irmã? Né? Por exemplo, chacota das meninas. E se fosse com a sua irmã, como você reagiria? Aí a figura do pai, do educador, é fazer a reflexão. É levar ele a refletir. Caso não haja um resultado, muitas vezes o pai tem que tomar uma atitude enérgica. Por exemplo, descobriu que o filho está usando maconha, não vai bastar só conversar, vai ter que tomar atitude, sim. Aí é o momento de tirar a internet, é o momento de tirar acesso ao celular, é o momento de entrar em contato com os amigos e fazer alguns cortes. E tem que ser feito esses cortes. Porque o adolescente, naquele momento, ele precisa de um limite real. E aí esse limite é os pais, para que não seja depois o judiciário ter que fazer esse limite. Exatamente. E eu vejo também, quando o adolescente está nesse limite que os pais estão impondo, ele quer correr, ele não quer mais morar com os pais, quer morar com a namoradinha, com os amigos. Nessa situação, quando o adolescente está em casa falando que quer morar sozinho, como que os pais devem reagir? Bom, primeiro assim, para morar sozinho tem um custo. Certo. O que eu vejo é que às vezes os pais se sentem tão impotentes que eles não percebem que o adolescente quer morar sozinho, mas vai pagar o aluguel do adolescente. E aí não, vamos para o mundo da realidade. Nós vivemos um mundo capitalista em que as coisas têm um preço. Então, para você ter liberdade de morar sozinho, você tem que bancar as suas próprias contas. Você já consegue pagar as suas contas? Então, tudo bem. Mas se você não consegue, não. E além do mais, a responsabilidade dos pais é até os 18 anos. Então, os pais têm que ter bem atento a isso, porque vai ser a eles que será cobrada a responsabilidade das atitudes do filho também. Né? E quando um pai orienta bastante os filhos em relação a tal amizade, o filho não quer ouvir, e lá na frente ele se decepciona com essa amizade. A reação do pai, eu te falei que o fulano não era amizade para você. Como é que o pai lida com essa frustração do filho? Olha, aí é uma grande oportunidade do pai ganhar o filho para sempre, né? Quer dizer, olha... Eu imagino como você está se sentindo, a decepção faz a gente sofrer muito. Mas eu estou aqui do teu lado, aqui é a tua família, a gente está do teu lado, vamos ver o que você pode fazer com isso. Né? Então, trazer no sentido não de cobrança, de jogar na cara. Porque acho que todos nós já passamos por uma situação de dizer assim, pai olha assim, eu te disse que ia dar errado. Né? E isso te dá uma raiva. Então, vamos usar de uma forma inteligente, assim, ó, ok, você se decepcionou, mas eu estou aqui do teu lado, vamos ver o que a gente pode fazer com isso. O que você quer fazer com isso agora? O que você aprendeu com isso? Isso faz parte da vida, meu filho. Às vezes a gente quebra a cara e aí vai ver a maturidade da gente, como que a gente vai lidar com essa situação. Mas eu vejo que é uma grande responsabilidade ser pai de adolescente. É muita responsabilidade. É muita, não é fácil. Eu acredito também, doutora Marina, que precisa haver mais comunicação entre os pais e os filhos. Precisa voltar à tradição de almoçar, de jantar junto, pelo menos uma refeição, sentar-se à mesa, conversar, desligar a televisão, os celulares também, deixarem para o lado. Porque o que a gente vê assim, é uma solidão do adolescente, porque os pais já não sabem mais o que eles pensam, o que eles gostam, porque não tem mais essa vida em família. E muitas vezes você vai num restaurante e você vê que está a família toda, mas cada um no seu celular, no seu tablet. Então, tem que ter umas regras familiares que eu chamo de rituais da família. Né? A hora do almoço, todo mundo junto, ninguém, TV desliga celulares, deixa fora. É nós, é a família. É o momento do aniversário, tem que ser uma coisa sagrada, comemorar o aniversário. Ah, mas não tem dinheiro. Olha, um bolinho de pacote, todo mundo pode fazer. Sim, né? Com certeza. Então, esses rituais de família, em que preserva-se algumas coisas da família, é muito importante. Traz essa sensação, esse senso de identidade para o adolescente, que deixa ele menos vulnerável para os grupos que são tão perigosos como aconteceu com esse jovem. Tenho certeza disso, doutora Marina. Obrigada pelos seus esclarecimentos. Sucesso. Eu que agradeço. Obrigada.